não me conhece, eu sou a Priscila, sou daqui de Macabu, né? Mais precisamente aqui dessa casa aqui do lado. Talvez alguns aqui se lembrem. E eu morei metade da minha vida aqui coladinho na igreja adventista e eu era de outra religião. E aí eu fui me tornar adventista agora que eu moro em Campos, né? Eu já acompanhava Novo Tempo e tudo. E aí, quando a gente se mudou para Campos, depois que eu já tinha visitado outras igrejas, outras denominações, mas não me identificava em lugar nenhum. E aí eu pensava assim, meu Deus, será que o problema é comigo? Porque nenhum lugar que eu vou, eu me identifico. E aí, tem uma igreja perto da minha casa lá em Campos. E aí chegou um momento que eu já estava assim, ficando extremamente incomodada, passava na frente, ficava olhando, via as pessoas saindo. E aí numa segunda-feira eu falei com meu esposo, falei, olha, quarta-feira tem culto e eu vou. Não conheci ninguém. E aí eu fui, dia 26 de julho, foi uma quarta-feira. E no momento que eu estava lá, não era um culto de semana de oração, nada festivo, poucas pessoas na igreja, e mesmo assim, lá durante o culto, eu tive certeza que era aí. Não sei explicar, mas meu sentimento foi esse, é aqui. E aí, na quinta-feira, no dia seguinte, eu já vim para cá, para Macabu, aí vim na igreja aqui, era o 13º sábado do segundo trimestre. Aí eu participei da escola sabatina, mas cheguei assim no último dia, então eu fiquei mais como ouvinte mesmo. E aí no sábado a Gleice já me deu a lição dela mesma do terceiro trimestre. Então assim, sou muito grata a ela, porque com essa lição, desde o primeiro dia eu já consegui fazer as lições em casa. Então assim, foi tudo muito perfeito, né? Era para ser naquele dia. E aí eu já comecei fazendo as lições, encontrei 4 canais no YouTube que eu estou seguindo, que ensinam as lições e tudo. Então eu assisto sempre os 4, porque eu vou juntando a explicação de um com a explicação do outro, para que eu consiga entender. Então desde o primeiro dia eu já fui realmente entendendo, consegui participar na escola sabatina todo sábado. E desde quando eu comecei a procurar assim, igrejas e tal, eu queria uma que realmente falasse da palavra de Deus, que realmente estudasse. Quando eu via que eu não estava encontrando igreja nenhuma, estudava sozinha, mas quando você está aprendendo, você não sabe, você vai estudar sozinha, você não entende quase nada. E aquilo me deixava até agoniada, porque eu ficava com mais dúvida ainda, né? E eu nunca tinha visto nenhuma religião que realmente estudasse como eu vi a igreja adventista estudar. Não só através da escola sabatina, que todos os dias a gente tem aquele compromisso realmente de estudar, mas também os estudos, porque tem uma pessoa, um casal da igreja que está me dando estudo, tem os estudos da Novo Tempo, que entregam gratuitamente, eu já recebi 2 estudos. Então, eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum. E eu, apesar de conhecer algumas pessoas da igreja adventista e tudo, eu não sabia que a igreja adventista tinha isso. Então, se eu soubesse, eu já tinha vindo antes, porque eu estava procurando justamente aprender de fato, porque não dá para a gente dizer que a gente conhece alguém se a gente só ouve falar. A gente precisa ter esse contato, a gente precisa conhecer o que essa pessoa fez, o que ela faz, a gente precisa saber tudo. E para a gente ser íntimo, a gente tem que ter esse contato diário, que vai ser através da oração e através do estudo da palavra, né? Então, agora eu sei que eu estou conseguindo entender de verdade. E aí eu já fico assim, que eu fiz assinatura para o ano que vem, eu já fico querendo saber o que vai vir ainda, mas os próximos trimestres, porque eu quero aprender, né, mais coisas, né? Inclusive eu queria aproveitar para fazer até um pedido para vocês que estão na igreja há muito tempo, né? Um pedido de quem até ontem estava lá no mundo, que eu
conheço vários adventistas há muito tempo e eu não sabia, né, que tinha a escola sabatina, as lições, eu não sabia. Então, eu acho que a gente precisa deixar um pouquinho a timidez de lado e falar um pouco mais com as pessoas, fazer com que as pessoas lá fora conheçam, porque às vezes a gente pensa que quem está lá fora todo mundo porque quer, porque não quer procurar. E às vezes as pessoas estão procurando em lugares errados, que foi o que já aconteceu comigo. Então, quando a gente fala realmente para as pessoas, a gente às vezes pode estar mostrando aquilo que a pessoa está procurando e não sabe que aqui ela pode encontrar, ela vai encontrar. Amém. Então, às vezes a gente fica com receio de falar para uma determinada pessoa. Então, eu, por exemplo, como às vezes a gente fica sem jeito de falar para alguém, eu sempre posto alguma coisa nos stories. Então é uma coisa que às vezes dá pra gente fazer. Às vezes a gente fica com vergonha, mas dá pra gente fazer. Eu não tenho, não. Eu tenho mais vergonha de falar assim. Mas com a câmera eu falo numa boa, muito melhor. Então eu sempre posto, porque eu quero que as pessoas que estão lá no Instagram vejam. Então, 5 horas da manhã eu vou fazer minha lição, eu posto foto, mostro a lição. Às vezes eu gravo um story falando algo, que eu coloco a lição na história. Então, eu acho que isso é bom para que as pessoas saibam. Óbvio que tem aquelas pessoas que vão criticar, né? Que vão olhar e vão falar, lá, crente do Instagram, que posta lá 5 horas da manhã, então, será que está fazendo mesmo? Será que está aprendendo? Será que está pondo em prática aquilo que está mostrando para os outros na rede social? Mas no meio daqueles que, obviamente, falam, né? Sempre vai ter alguém que vai ver e vai se sentir tocado com aquilo que a gente está mostrando. Então, em pouco tempo que eu comecei mostrando, inclusive tem uma seguidora que eu não conheço, nunca vi pessoalmente, mas que depois que eu comecei a mostrar, ela começou a interagir nesses stories que eu fazia. E aí, interagindo, conversando muito comigo, ela falou que o sonho dela era colocar o filho nos Desbravadores. E aí eu falei, então peraí, eu não sei como, mas eu vou procurar, quem sabe. E aí já entrei em contato lá nos grupos, olha, eu quero o contato do diretor dessa igreja lá. E hoje ela está matriculando o filho dela nos Desbravadores. Hoje mesmo à tarde está tendo reunião, então ela já fez a matrícula provavelmente. E através dessas conversas ela foi me falando que ela é de outra denominação, mas ela tem um pezinho na adventista, como ela mesma falou, ela tem vontade de conhecer. Então, se não fosse isso tudo que eu fui mostrando, ela não iria falar sobre isso comigo. Então, às vezes, a gente deixa de trazer alguém porque a gente é que não está falando. Então, a gente precisa fazer isso. Não é só a gente falar aqui entre a gente na igreja, mas a gente tem que levar para lá para fora também. Então, já combinei com ela que quando eu voltar para Campos, a gente vai marcar para ir na igreja que é mais próxima da casa dela. Ela aceitou ir lá fazer uma visita, quem sabe um estudo com alguém de lá, e vai indo, né? Então, do mesmo jeito que ele foi com ela, outras pessoas vão ser também com os meus stories, com os de vocês, e a gente também falando com os outros pessoalmente. Então, a gente precisa falar. Às vezes as pessoas são muito tímidas, conversam sobre diversos assuntos, mas na hora que é para falar sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, às vezes a gente fica com receio. A gente não pode ter esse receio. Tá bom, gente? Obrigada.